Cidades da nossa macro-região perdem unidades da farmácia popular que fornecem medicamentos de graça e com desconto. A medida foi implantada pelo Ministério da Saúde, que pretende fechar todas até o final de agosto. Ao todo, 367 unidades deixarão de receber recursos do governo federal. Uma perda para o SUS de aproximadamente 743 bilhões de reais em um período de 20 anos. A medida determinada pelo Ministério da Saúde chegou de surpresa para os mais envolvidos no assunto, a parcela da população que depende do fornecimento de medicações. O Germano não sabia do fechamento e, apesar da dificuldade de locomoção na cadeira de rodas depois de um acidente de trabalho, vai ter que voltar para casa sem os remédios. O que eu tenho de fazer é tomar 2 ônibus, porque eu não tenho como pagar um carro para vir aqui. Se eu venho de lá da minha casa para vir aqui para comprar mais em conta, como é que eu vou pagar uma condição? Na administração de Ribeirão Preto, 2 unidades foram fechadas. Uma no distrito de Bonfim Paulista e esta no centro da cidade. Na garantia do setor responsável pela farmácia na prefeitura, não vai faltar medicação. A lista que eles têm padronizadas no programa é muito similar à que nós temos padronizado no município, que são os medicamentos disponíveis nas unidades de saúde. O impacto vai ser pequeno e a justificativa é o baixo movimento que as unidades de farmácia popular estavam tendo nos últimos meses. As nossas farmácias nas unidades de saúde, elas atendem em média, por dia, 7 mil pacientes. As nossas 2 farmácias que eram conveniadas com a farmácia popular, elas não chegavam a atender 50 pacientes por dia. No prédio de Sertãozinho, que há 10 anos fica na esquina com uma das principais avenidas da cidade, uma faixa alerta a paralisação do serviço. Mesmo assim, alguns pacientes procuraram a unidade e tiveram que voltar para casa também sem o remédio. Para pressão, o ácido úrico, várias coisas. E agora, se não tiver mais aqui, o que vai ter que fazer? Vou ter que comprar muitos, eu vou ter que comprar, né? Tá fechada toda. Não sabia ainda não? Sabia não. Na farmácia popular, o que se tinha era um leque enorme de medicamentos que chegam a mais de 100 produtos. E na conveniada, esses medicamentos eles são mais restritos. Para a divisão de farmácia de Sertãozinho, o momento não é de caos. A orientação é para que a população se dirija até as farmácias privadas que fazem parte do programa Aqui Tem Farmácia Popular, ou mesmo na rede municipal de saúde, que fornece gratuitamente os remédios para o controle de hipertensão, diabetes e asma, os mesmos que fazem parte do programa do governo federal. Não terá nenhum impacto para a população, não. As farmácias, elas têm aqui em Sertãozinho, são bem abastecidas, o programa realmente funciona nas drogarias, fazem direitinho. Nós também, as nossas farmácias de atenção básicas são bem abastecidas. Eu creio que a população não sentirá. Thaís Mantuani, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? Se muita gente está preocupada. Aqui ao meu lado está o professor de Direito da USP, Gabriel Lochaguin. Professor, a economia pública não é feita só de números. O resultado do fechamento de farmácias populares pode gerar uma reação em cadeia nas cidades da nossa macro-região? Boa tarde. Boa tarde. No caso do serviço de saúde e dos serviços públicos financiados pelos entes da federação, como é o caso da saúde pública, nós temos competências que são tanto da União quanto dos estados e dos municípios. Todos os entes têm despesas, têm funções a cumprir quanto aos serviços de saúde. E, naturalmente, que se o governo federal se retira da prestação desse serviço ou modifica a política de financiamento, isso gera uma pressão sobre os outros entes que têm que arcar com esses gastos. É o que deve acontecer, por exemplo, com os municípios brasileiros em geral e os municípios da região em particular. Isso deve provocar uma necessidade de adequação das políticas de financiamento dos municípios. Se não por outras razões, pelo menos porque o cidadão é muito próximo do vereador, é muito próximo do prefeito, consegue exigir que esses serviços que faltam devam ser prestados. Então, há um custo gerado aos municípios que devem readequar suas políticas. Eu acho que a pior alternativa nesse momento é interromper
o tipo de serviço e o fornecimento de medicamentos. É preciso uma readequação, uma reorganização das políticas municipais para que consigam atender a serviços que eram anteriormente custeados e auxiliados pelo governo federal e não deixem o cidadão sem esses direitos fundamentais, sem esses serviços que têm financiamento assegurado pela Constituição. Os prefeitos dizem que fica difícil planejar gastos nesta área com tantos casos de saúde sendo judicializados. Procede a informação? Procede parcialmente. Veja, é claro que há muitas decisões judiciais tomadas em razão de pedidos formulados individualmente ou em pedidos coletivos para que medicamentos sejam concedidos, para que tratamentos sejam feitos. E o juiz muitas vezes se vê diante da situação ou de vida ou morte ou de grave dano caso não seja atendido aquele pleito. Isso gera uma forte pressão sobre o Poder Judiciário, tendo em vista que a Constituição assegura o direito à saúde. Então é parcialmente verdadeiro que o Judiciário influencia nessas políticas públicas. Isso não é necessariamente algo negativo. Então veja, há direitos individuais sendo atendidos pela decisão judicial, muitas vezes porque os outros poderes públicos são negligentes, e a melhor alternativa seria um razoável planejamento das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal para lidar com esse cenário de decisões do Poder Judiciário. Tudo isso é algo que pode ser feito caso haja um melhor entendimento entre os governos e o Tribunal de Justiça. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Obrigado, Davi.